Neste vídeo, vou te esclarecer sobre a doença chamada Síndrome do Túnel do Carpo e os direitos do trabalhador que adquire por causa de movimentos repetitivos no trabalho. Essa doença, com esse nomezinho difícil, pode causar muitos estragos na vida de um trabalhador. No mundo do trabalho, são muitas as funções, as profissões que exigem movimentos repetitivos das mãos e dos punhos. Essa rotina, que num primeiro momento parece inofensiva, pode trazer sérias consequências para a saúde do trabalhador, assim como a síndrome do túnel do carpo. Imagine um montador de móveis que passa o dia inteiro com a chave de fenda na mão, parafusando aquele monte de ferragens, repetindo aqueles movimentos, forçando as mãos e os punhos. A cabeleireira que fica com o secador por horas, repetindo os mesmos movimentos, fazendo escova, secando o cabelo, cortando. O açougueiro que fica cortando carne o dia inteiro, desossando, forçando as mãos e os punhos, pegando peso. São muitas as atividades que exigem do trabalhador a repetição de movimentos e que têm um forte potencial de causar a síndrome do túnel do carpo. Essa doença é uma lesão que causa dor, formigamento, dormência e até perda de força nas mãos. Essa condição pode afetar significativamente a vida profissional do trabalhador. Por causa das dores e outros sintomas, a sua produtividade vai cair, o patrão vai chamar a sua atenção, a sua carreira na empresa será afetada, pois não vai receber aquela promoção, as chances de receber um salário maior vai por água abaixo, os colegas de trabalho vão te olhar torto, achando que está fazendo o corpo mole, e por aí vai. Quem adquiriu essa doença sabe muito bem que ela afeta até a sua vida pessoal, prejudica o sono, a pessoa não consegue dormir direito, aí levanta cansado, com aquele desânimo, e vai levar o dia se arrastando. Mas você sabia que se a síndrome do túnel do carpo for causada ou agravada pelas atividades no trabalho, ela pode ser considerada como uma doença ocupacional? Quando isso acontece, o trabalhador passa a ter diversos direitos garantidos por lei. Agora, para te ajudar a identificar se você adquiriu a síndrome do túnel do carpo, vou falar um pouco sobre a doença em si. Então, o que é a síndrome do túnel do carpo? Ela ocorre quando um nervo chamado mediano, que passa por um canal estreito no punho chamado de túnel do carpo, fica comprimido. Essa compressão pode ser causada por diversos fatores, como movimentos repetitivos das mãos e dos punhos, uma postura inadequada, uso excessivo de força e até mesmo fatores hereditários. No ambiente de trabalho, as atividades que exigem movimentos repetitivos das mãos e punhos, como digitar, usar ferramentas manuais ou trabalhar em linhas de produção, são as principais causas da síndrome do túnel do carpo. Ainda falando sobre a doença, vamos ver quais são os seus sintomas. Os sintomas geralmente manifestam nas mãos e nos punhos, mas podem se estender para os braços e para os dedos. Os principais sintomas são: primeiro, dor, principalmente à noite e no início da manhã. Segundo, formigamento, dormência e sensação de agulhadas. Terceiro, perda de força e destreza manual. Quarto, dificuldade para segurar objetos. E quinto, sensação de queimação ou pontada nas mãos. É importante ressaltar que nem todos os trabalhadores que apresentam esses sintomas necessariamente têm síndrome do túnel do carpo. O diagnóstico preciso deve ser feito por um médico, geralmente através de exames físicos, neurológicos e eletromiográficos. Outro ponto importante é o trabalhador guardar todos os documentos médicos, receitas, exames, laudos, ultrassom, porque esses documentos serão obrigatórios para se comprovar a relação entre a doença e o trabalho e assim garantir seus direitos. Antes eu tinha falado que quando a síndrome do túnel do carpo é considerada doença ocupacional, o trabalhador passa a ter diversos direitos. Mas
Quando ela é considerada doença ocupacional? Quando for causada ou agravada pelas atividades no trabalho. É necessário que tenha uma relação direta entre a atividade profissional e o desenvolvimento ou agravamento da doença. E quais são os direitos do trabalhador com síndrome do túnel do carpo ocupacional? Vamos ver alguns dos principais direitos. Primeiro, licença médica, com o afastamento do trabalho e garantia de salário durante os primeiros 15 dias que serão pagos pela empresa. Segundo, auxílio-doença, se o trabalhador tiver incapacidade temporária para o trabalho, ou seja, precisar ficar afastado do trabalho por mais de 15 dias. Então, a partir do 16º dia de afastamento, o INSS deverá conceder o benefício. Terceiro, aposentadoria por invalidez. Ela será concedida pelo INSS em casos graves e permanentes dessa doença, quando o trabalhador não consegue mais trabalhar. Quarto, indenização por danos materiais e estéticos. É devida em casos de negligência do empregador que causou ou agravou a síndrome do túnel do carpo. Quinto, o auxílio acidente. O trabalhador terá direito a esse benefício quando a síndrome do túnel do carpo ocasionar a redução da capacidade laborativa, ou seja, quando o trabalhador ficar com lesões irreversíveis que não têm cura. Mesmo com essas lesões, ele ainda pode trabalhar em outra função, ou seja, não está inválido. Esse benefício será pago até quando o trabalhador se aposentar, em valor aproximado a 50% do seu último salário pago pela empresa. Poderá continuar trabalhando, mesmo recebendo esse benefício. Até aqui já vimos o que é a síndrome do túnel do carpo, quais são os seus sintomas, como ela é diagnosticada, os impactos na vida profissional e pessoal do trabalhador e os principais direitos e benefícios. Agora, partindo para a esfera do empregador, você sabia que o empregador tem obrigações na prevenção da síndrome do túnel do carpo? Vamos ver quais são. Primeiro, ergonomia no ambiente de trabalho. No local de trabalho deve ter móveis e equipamentos ergonômicos que possibilitem ao trabalhador manter uma postura adequada. Pausas frequentes. A empresa deve conceder pausas frequentes durante a jornada de trabalho. Terceiro ponto, treinamentos e conscientização. A empresa deve orientar os trabalhadores sobre essa doença, seus riscos e as medidas preventivas. Quarto ponto, monitoramento da saúde ocupacional. Devem ser realizados exames periódicos para identificar casos de síndrome do túnel do carpo e outros riscos à saúde. Quinto ponto, fornecimento de EPIs. O fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados para cada atividade também é uma obrigação da empresa. E sexto ponto, a adaptação das funções. É importante a mudança de funções para evitar movimentos repetitivos que causem a síndrome do túnel do carpo. Então, agora que você sabe que a síndrome do túnel do carpo pode ser causada pelo trabalho, conseguirá identificar indícios se adquiriu a doença no trabalho ou que sofreu o agravamento. Então, é hora de lutar pelos seus direitos. E quem tem condições de te orientar corretamente sobre os seus direitos é o advogado especialista em direito previdenciário. Compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho e familiares, porque assim você estará ajudando outras pessoas que também podem estar com o mesmo problema passando por dificuldades. Se precisar de mais informações, entre em contato através dos nossos canais aqui na descrição deste vídeo. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.